Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de exercícios de Direito Administrativo para a primeira fase do concurso de cartórios. Selecionamos exercícios das principais bancas, IES, FGV, Consulplan e VUNESP. E hoje, especificamente, vamos tratar do ponto improbidade administrativa, Lei 8429, mais um dos pontos que vamos vencer. Eu vou compartilhar aqui com os senhores, logo de início, um material que eu estava aqui fazendo a pesquisa de jurisprudência. Deixe-me colocar o mute aqui. Só um minutinho. E eu me deparei com esse material que foi produzido pelo Estratégia Concursos. É ótimo sempre você ficar pesquisando na internet e descobrir o que as pessoas estão produzindo, o que está sendo falado. Aí eu me inscrevi no site, o que vocês podem fazer também, e recebi o esquematizado da Lei 8429. Ótimo, até enviei para vocês. Então eu vou aqui na área de trabalho, no meu curso de administrativo, e vou buscar aqui a lei de improbidade esquematizado. O professor chama professor Daud. O nosso objetivo aqui, obviamente, não é um curso teórico. Tanto é que é um curso rapidíssimo, né? Nós vamos ver aí todo o conteúdo de administrativo praticamente em 3 semanas. Isso é muito rápido. Então, aí o Renato, quem tiver um pouco mais de dificuldade, não estiver muito familiarizado com os conteúdos, aí sim, deve buscar um curso, fazer um curso regular. E tem que ir tentando. Tem vários professores, administrativo o que não falta é curso regular. E a pessoa tem que ir testando para ver o que ela melhor se adapta. Renato, boa noite, tudo bem? Boa noite, Renato, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu ver as configurações do meu som aqui para não termos problema com ela. Abrir configurações do som. Alto-falante, som. Entrada, dispositivo, ok, microfone está certo. Ótimo. Renato, eu estava mencionando para a Norma que o nosso curso é de resolução de exercícios. E não é um curso teórico em que nós vamos tratar do conteúdo numa aula expositiva. Não é isso. Aqui já é para os senhores que já estão mais avançados. Em algum momento, caso algum dos alunos que estejam assistindo aí a gravação sintam necessidade de um curso teórico, de um curso regular, aí os senhores vão fazer uma pesquisa. Eu estava separando o material aí da nossa aula e me deparei com essa lei 8429 esquematizada desse curso que está na internet. Então, eu tomei a liberdade de mostrar aos senhores essa lei. Eu vou abrir aqui. É aquele que o senhor mandou para Isso. o e-mail? Exatamente. Eu não li, mas vi assim rapidamente e achei legal. É Achei muito legal. interessante, muito interessante. Tenho vontade antes de ler a lei, já Hum. sair lendo Porque aquele arquivo, né? Enfim. ficou super bem feito. E depois vocês vão lá no curso Estratégia e os senhores se inscrevem com o e-mail dos senhores, e os senhores vão receber a lei. Eu vou compartilhar aqui e os senhores já receberam também porque eu compartilhei com vocês. Mas tem outras leis também que eles disponibilizam. Vamos lá, compartilhar. Eu quero compartilhar com os senhores aqui. Ótimo. Então, nós temos aqui um trabalho super bem feito, caprichado, tudo certinho.
nós vamos pensar o seguinte, a Lei 8429, antes de nós já metermos a mão na massa, ela vem para regulamentar um artigo da Constituição. Qual artigo é esse? É o 37, parágrafo 5º. Nós já falamos sobre ele. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar aqui com os senhores. Vamos lá, eu sempre estou aqui no site do Planalto. O 37, parágrafo 5º, né? O 37 vai tratar da administração pública, artigo 41. 37. As disposições gerais. Então, nós temos os incisos e o parágrafo 5º, ele vem dizendo exatamente que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, seja servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Nós já vimos esse artigo lá na responsabilidade. Nós vimos que o entendimento é que quando ele falando ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento, o julgamento do STF, que nós trouxemos à baila, comentando esse dispositivo, é que são aquelas ações dolosas. As culposas, elas sim prescrevem no prazo de 5 anos. Se lembram que tinha um decreto, 3.000 e alguma coisa, que estabeleceu o prazo de 5 anos contra os ilícitos da fazenda? Então, era aquele que nós íamos aplicar. 3.120, se não me engano. De 32, se lembram disso? Aqui é o fundamento constitucional. Os atos de improbidade, o parágrafo 4º e o parágrafo 5º, perdão, parágrafo 4º. Os atos de improbidade, eles importarão sempre suspensão dos direitos políticos, pode haver perda de direito político, sabiam? Claro, o que não pode haver é cassação. Então, vamos sempre ter 4º e 5º, antes de nós irmos para 8429. Os autos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Aí eu vou pedir para que os senhores tenham a 8429, como eu já estou fazendo. Todo aquele material que eu estou disponibilizando para os senhores, eu vou montando aqui, meu material de estudo. Você se lembra daqueles esquemas? Então, por exemplo, bens públicos. Eu fiz aqui o meu esqueminha. Eu separei todo aquele resumo que eu mostrei para os senhores, que eu lhes enviei. Os senhores deveriam fazer isso também, porque quando os senhores forem fazer a revisão, os senhores vão fazer uma revisão essencial com os pontos importantes. Então, aqui tem o meu ponto de bens públicos, os meus pontos de poderes, os meus pontos da responsabilidade civil do Estado, os meus pontos dos contratos administrativos, estão todos aqui, até mesmo porque nós precisamos desses pontos aí para a nossa prova oral. Então, os senhores já obrigatoriamente têm que montar o material, os pontos da prova oral. E é isso que eu estou fazendo aqui com os senhores. Os senhores têm que se organizar e mantê-los a postos. Ali tem as anotações de aula que nós fizemos, as leis secas aí, aquela parte do artigo 54 e diante da 8666, nos contratos administrativos, por exemplo. E tem uns exercícios também. Obviamente que para a primeira fase nós vamos resolver os exercícios e vamos ler essas anotações. Na prova oral nós só vamos ler as anotações, porque nós não podemos na prova oral termos isso aqui. Não, a gente tem que ter aí o esquema resumido, até mesmo para poder levar lá no dia da arguição oral, porque eles autorizam 30 minutos depois do sorteio do ponto, que você fique em uma sala para que você repasse. Você tem que estar ali bem a par e familiarizado com o conteúdo para fazer aquela revisão rapidíssima. 8429, nós temos aí as disposições gerais. Nós vamos observar no artigo 1º quem são aquelas pessoas que praticam os atos de improbidade. Aí vamos lá na nossa lei. Essa lei é ótima. Essa lei é ótima. Onde está aqui? Essa lei esquematizada. Vamos lá.
8429, vou passar aqui por ela mesmo, os senhores vão seguindo pela Constituição. Artigo 37, parágrafo 4º, é o fundamento, nós acabamos de ler, e os atos de improbidade, eles importam. Então, esse é o 37, parágrafo 4º, exatamente como eu faço. Até parece que... Engraçado. Eu sempre faço esses esquemas, né? Desse jeito. Vou aumentar aqui para os senhores, para ficar melhor. Não, tem que diminuir um pouquinho, ó. Os atos de improbidade importarão, então, o ressarcimento, a indisponibilidade, a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública sem prejuízo da ação penal cabível. Começamos lá no 34, né? Os direitos políticos, eles são suspensos. Não há que se falar em cassação dos direitos políticos. E a função pública, sim. Aí se perde a função pública. Aí nós temos o artigo 1º, que vem trazendo os sujeitos passivos dos atos da improbidade, as vítimas diretas. Quem são essas vítimas diretas? São essas pessoas aqui. É a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, dos entes. União, Estado, município. Administração pública no sentido mais amplo. Empresas que são incorporadas ao patrimônio público e aquelas entidades que são privadas, mas para a criação ou custeio, o erário haja concorrido com mais, ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. A administração pública, direta e indireta, dos poderes, dos entes. Estes são os sujeitos passivos trazidos aqui no artigo 1º, empresas incorporadas e as entidades privadas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido. Eles colocam que o caput desse artigo 1º é os sujeitos passivos direto, enquanto o parágrafo único seriam os sujeitos passivos secundários, aquelas entidades privadas cuja criação ou custeio erário haja concorrido com menos de 50% do patrimônio da receita anual e aquela entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Então, começamos aí com os sujeitos passivos, né? Principais e secundários. Ótimo. E quem pratica o ato de improbidade? O ato de improbidade, então você começa, artigo 1º. Por isso que é importante vocês colocarem assim, fazerem aquele resumo. O artigo 1º é o sujeito passivo. Ótimo. Sempre no sentido mais amplo. Administração direta, indireta, de todos os poderes, de todos os entes, aquelas pessoas jurídicas em que o Estado participa com mais de 50%, e também aquelas incorporadas ao patrimônio público e aquelas que ele participe com menos de 50%, e outras que recebam subvenção, benefício, incentivo fiscal creditício. Ótimo. E quem pratica o ato de improbidade? O agente público. E o que é isso? Quem são eles? O mais amplo possível. É o sentido genérico. Inclusive, vocês podem, por exemplo, fazendo uma prova e se perguntarem para os senhores o conceito de agente público. O conceito de agente público, na 8429, aí o artigo 2º, os senhores conseguem. O direito administrativo ele é interessante porque as leis eles trazem os conceitos. Então, isso facilita muito uma prova discursiva. São os agentes políticos, os parlamentares, os chefes do executivo, ministros, secretários, os servidores públicos, regidos por estatuto ou vínculo especial, os empregados com vínculo empregatício, né, CLT, militares, magistrados, membros do MP, tribunais de contas, empregados, particulares em colaboração, mesários, tabeliães, jurados, empregados de entidades privadas que sejam considerados sujeitos passivos, né? Então, esses são os agentes. Se, em relação àqueles agentes políticos, nós temos parlamentares, chefes do executivo, uma certa discussão, e aqui ele faz, né? Considerando os posicionamentos do STF e do STJ, podemos concluir que os agentes políticos, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos à responsabilização civil pelos atos de improbidade administrativa. Essa lei ela tem natureza civil, ela não tem natureza penal. Então, aqueles foros de prerrogativa, eles não se aplicam a estes agentes. Então, eles aplicam-se ali em relação aos atos de improbidade leis específicas
em relação ao crime de responsabilidade, né? Ótimo. E esses esquemas que eu acho ótimos, que eu sempre faço. Todo aquele que transitoriamente sem remuneração, qualquer pessoa, eleição, nomeação, designação, contratação, exerce mandato, cargo, emprego, função. Então, assim, essas disposições são aplicáveis mesmo àquele que, não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. São considerados sujeitos praticantes dos atos os particulares que atuam em conjunto, né? E ele não pode ser considerado de maneira isolada sujeito ativo do ato de improbidade administrativa. Ele sempre está em acordo ou em convergência, em conjunto com o agente público, né? Ou ele induz o agente público, ou ele concorre, ou ele se beneficia. São essas três possibilidades. Induz, o agente concorre, pratica o ato junto, ou o agente pratica o ato e ele se beneficia. Ótimo. Então, vamos adiante. Então, nós temos, quem que são aqueles sujeitos passivos? Os sujeitos ativos. Os sujeitos passivos são todos aqueles, administração pública, no sentido mais amplo, direta, indireta, todas aquelas previstas no artigo 1º. Os ativos são aqueles que praticam os atos de improbidade. Nós temos o agente público, no sentido amplo, todas aquelas figuras, e mais aquele particular que induz, que concorre ou que se beneficia. O parágrafo 4º vem falando que os agentes públicos são obrigados a velar pela legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Lembrando que essa lei, né, ela é de 92, não abarca a eficiência, porque ela foi inserida no texto constitucional a posteriori. E adiante. Ocorrendo lesão ao patrimônio, qualquer lesão integral, ressarcimento do dano. Estamos passando aí. E nós temos o seguinte. Nós observamos, isso aqui é importante para nós, porque nós estamos falando muito sobre responsabilidade, né? O artigo 5º, ele fala que a responsabilidade, ela é subjetiva. Por quê? Sempre dolosa ou culposa do agente. Então, ocorre lesão ao patrimônio público. Houve a lesão. Dolosa ou culposa, agente ou do terceiro, ação ou omissão, sempre integral o ressarcimento do dano. E aqui que é muito importante. Nós sabemos que nós temos aqueles 3 artigos, o 9, o 10, o 11 e o 11A. Ok. Qual é o elemento subjetivo previsto naqueles artigos para aplicação das sanções? Então, nós temos que decorar isso. O 10, dolo ou culpa. Agora, os outros todos, nós vamos ter apenas o dolo. Então, vamos abrir o artigo 10 aí. Eles vão acompanhando aí. Constitui ato de improbidade administrativo que cause lesão ao erário qualquer ação, omissão dolosa ou culposa. Ele mesmo, no artigo próprio, ele diz isso. Dolo ou culpa. Perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, dilapidação. O nome disso é genérico, prejuízo. Causou prejuízo, notadamente. E aí ele traz todas essas hipóteses, 21 hipóteses. Essa hipótese, dolo e culpa. Vamos lá, por exemplo, no novel 10A. Concessão indevida de benefício fiscal ou tributário. É ato de improbidade administrativa a ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar número 116. Concessão indevida de benefício fiscal ou tributário. Essa ação ela só pode ser praticada com dolo. Vamos voltar lá no 9. Só dolo, somente dolo, não há que se falar do culpa nessa hipótese, do artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito. Então, no enriquecimento ilícito, tem que ter dolo. A pessoa que enriquece por culpa não pratica o ato de improbidade. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, oferir qualquer tipo de vantagem indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade naquelas pessoas, naquelas entidades do artigo 1º.
E notadamente, aí ele traz aqui todas essas possibilidades, 12 possibilidades. Então, 10 elementos subjetivos para aplicação das sanções, enriquecimento ilícito, artigo 9º, dolo. 10, prejuízo ao erário, dolo ou culpa. 11, violação aos princípios, dolo. E 10A, na verdade 10A, dolo, violação aos princípios. 11, dolo também. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Então, temos a violação aos princípios, a concessão indevida de benefício fiscal, tributário, nós temos o prejuízo e nós temos o enriquecimento. Sabendo que o prejuízo, dolo ou culpa, os outros todos, o elemento subjetivo é dolo. Ótimo. Aí vocês depois vão estudar. É uma delícia onde parou aqui? Esse texto. É uma delícia. Depois os senhores entram no site se caso queiram, né, da estratégia, concurso, e os senhores podem fazer o download dessa lei, inserir no e-mail dos senhores. Olha só, as categorias de atos de improbidade, ele organiza a lei de uma forma muito inteligente. Importa o enriquecimento ilícito, artigo 9º, prejuízo, atentam contra os princípios. Os rolos, o rol, na verdade, o rol de cada um deles exemplificativo. Então, não se esgota. Não se esgota. Os senhores têm que ler os incisos e entender o espírito do artigo, porque o rol é exemplificativo e sempre é possível outros que não estejam previstos, até mesmo porque não é uma lei de natureza penal, não há que se falar em estrita legalidade, tipos penais, concordam? Exemplificativo não lista de modo exemplificativo. O 10A, os outros, o 9, o 10 e o 11º, ele lista de modo exemplificativo, e o 10A, ele não lista de modo exemplificativo. E aqui ele faz alguns comentários. Vamos agora, ele vai falando sobre cada um, né? Os que importam enriquecimento ilícito, ele vem falando aqui, são os exemplos. Vou passar aqui porque essa lei é muito pequenininha, a gente faz isso. E nós temos as sanções pelo enriquecimento ilícito. Então, nós sempre vamos ler o artigo 9º, que ela fez aqui. Pedi para imprimirem para mim. Aqui, o artigo 9º. Entenderam? 10, 9, 10 e 11, rol taxativo. 11A, rol taxativo, rol não taxativo, exemplificativo. E no 11 e no 10A, ele não trouxe os exemplos, né? O rol não é taxativo. O 9, nós temos que ler juntamente com o 12. O 12, inciso 1. Então, esse quadro aqui, por isso que os senhores deveriam fazer como eu fiz aqui na minha preparação. Eu fui colocando, porque eu acho que faltou isso. Esse aqui, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Eu simplesmente escrevi no esquema, porque eu adoro esse tipo de esquema, eu só estudo dessa forma, inclusive. Artigo 3º, tá vendo? Esse aqui, por exemplo, eu coloquei artigo 2º. Aqui naqueles quartos e quintos que ele não tinha feito, eu mesmo fiz o meu próprio esquema. Os agentes públicos observam aqueles princípios. Artigo 5º. A lesão ao patrimônio enseja integral ressarcimento por ação, omissão, dolo ou culpa praticado por agentes ou por terceiros. Agora, vamos lá. A pessoa que pratica aqueles atos previsto no artigo 9º é um rol exemplificativo. Há outras situações não previstas que podem ocorrer. Ela, para sofrer a sanção da lei, ela precisa praticar aquele ato por dolo. Nós sabemos disso. Só o que causa o prejuízo que pratica por dolo ou culpa. O 10A, que é o benefício fiscal, indevido, tributário,
tem que praticá-lo também com dolo. E aquele que fere os princípios também deverá praticá-lo com dolo. Então, vamos aqui, voltando lá, eu quero que vocês aí, na hora que os senhores imprimirem, os senhores marquem, escrevam, né? Como eu fiz o artigo. Esse artigo aqui, na verdade, é o artigo 12, inciso 1º, inciso 1. Quais são as sanções para o enriquecimento ilícito? Para o 9, a perda dos bens ou dos valores, ressarcimento integral, perda da função pública. Isso é muito importante, isso aqui vai ter que decorar. Suspensão de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 anos. A suspensão é de 8 a 10, o pagamento da multa 3 vezes e a proibição de contratar ou receber benefícios por 10 anos. Ótimo. Agora, vamos para... Aí ele diz aqui, faz algumas considerações. Depois ele menciona, ele diz o artigo 9º e depois ele cita o 12.1. Agora ele está citando o artigo 10º, que é o prejuízo ao erário, para ele citar depois, em seguida, o 12.2. Quando se frustra a licitude de concurso público, violação a princípio. Isso é o que os senhores têm que ter em mente. Frustrou a licitude do concurso público. Então, você cometeu um prático, você cometeu um ato de improbidade administrativa e você incorreu naquelas condutas previstas no artigo 11 da Lei de Improbidade. Agora, se se frustra a licitude de licitação pública ou de seleção pública, vocês causam prejuízo ao erário. Correto? No artigo 10. Ótimo. Tudo bem. Quem frustra concurso público incorre no artigo 11. Quem frustra a licitude da licitação incorre no artigo 10. Ótimo. Aí ele vem falando aqui, causou prejuízo ao erário. Então, a pessoa, ela cometeu alguma falta aqui relativamente à licitude da licitação. Transfere recurso à entidade privada na área de saúde, sem contrato ou convênio. Aí viola o princípio. Mas libera recurso a entidades privadas parceiras sem normas aplicáveis. Isso tem um pouco a ver com licitação, prejuízo ao erário. Correto? Quais são as sanções? Então, ele trouxe 12.2. Só organizou de uma forma inteligente. Perda dos bens e valores, ressarcimento integral, perda da função pública. Enquanto no primeiro caso a suspensão era eu tenho que sempre voltar aqui, de 8 a 10, agora é de 5 a 8. O pagamento da multa era de 3 vezes, agora o pagamento da multa é de 2 vezes. E a proibição de contratar, que era pelo prazo de 10 anos, agora é o prazo de 5 anos. Então, esses prazos mas perda dos bens ou valores, ressarcimento, perda da função pública. Os senhores observaram que é idêntico ao primeiro? Agora ele vai falar aqui do 10A. O 10A, ele foi incluído, né? Antes nós tínhamos só 3 categorias e depois nós passamos a ter uma outra categoria, Lei Complementar 157. Essas regras estão contidas, né, no caput, e aí ele traz o que diz. E no parágrafo 1º do 8A da Lei Complementar 116, que é aquela que veicula normas gerais acerca do ISSQN, de competência municipal. A alíquota mínima do imposto sobre serviço de qualquer natureza é de 2%. Essa é uma lei complementar, vale para todos os municípios, porque ela é uma norma geral. O imposto não será objeto de concessão e isenções, não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte direto ou indiretamente em carga tributária menor
que é a decorrente da aplicação da alíquota mínima. Correto? O agente público que confere esse benefício, ele comete um ato de improbidade. Por quê? Porque ele está ferindo aqui o artigo 8º-A e o parágrafo 1º da Lei Complementar 116/2003, exceto para alguns serviços da Lei Complementar. Então, ele capitula como improbidade administrativa o descumprimento da alíquota mínima e, portanto, ele veda a concessão de isenções. Quais seriam as sanções aplicadas nessa situação? Nós temos, então, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8. Aqui ele está como do 12, ele está como 12.2, né? E multa civil de 3 vezes. A multa de 3 vezes é 12.1. Os senhores têm que acompanhar aqui na lei, como eu estou fazendo. Para os senhores terem em mente. Então quem comete os atos previstos no 10A, eles vão perder aqueles agentes a função pública, eles vão ter a suspensão dos direitos políticos por 5 a 8, que é a mesma pena prevista no 12.1, e vai ter uma multa civil de 3 vezes 5 a 8? É isso mesmo. Não, perdão. 2. Do 2, né? 12.2. E vai ter a multa de 3 vezes, que é a multa prevista no 12.1. Ótimo. Continuamos aqui. Agora, o 11, por sua vez, esse aqui, sempre dolo, só o prejuízo, dolo e culpa. E o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios. Esses atos, o elemento subjetivo deles é sempre dolo, sempre dolo. E ele coloca como violação de menor gravidade, improbidade com menor gravidade. Os senhores observam que tem uma gradação do maior para o menor. Isso não está falso, isso é verdadeiro. Inclusive, é a lei que diz isso. Do 12, inciso 1, 2 e 3. Ótimo. Vamos adiante. Essa regra aqui está no 12.4, tá bom, pessoal? A do 10A, ela corresponde ao 12.4. Os senhores têm que ir seguindo aí na lei, para que os senhores tenham uma melhor... Vamos lá adiante. Dos atos de improbidade de administração que atentam contra os princípios. Aí vocês vão passar por eles, vão entender o espírito do artigo, né? Afinal de contas é um rol não taxativo, exemplificativo. Essas condutas são dolosas, mas são condutas dolosas tanto comissivas quanto omissivas, e prejuízo aos cofres públicos é irrelevante. Frustrar, então, licitude de concurso público, ele é prejuízo, por isso é 10. E frustrar concurso público, frustrar licitude do concurso público é princípio, é frustrar princípio. Frustrar licitude da licitação é prejuízo ao erário. Ótimo, então aqui nós temos outras considerações. E quais são as sanções? Previstas no 12.3. Ressarcimento integral do dano, perda da função pública, isso repete em todos. Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5. Olha, exatamente quanto no 2. Não é? Suspensão dos direitos políticos, não, de 5 a 8, perdão. Não, cada um é um prazo. O princípio é 3 a 5, o prejuízo é 5 a 8 e o enriquecimento é 8 a 10. O pagamento da multa civil, no caso do enriquecimento, nós temos 3 vezes. Depois, prejuízo 2 vezes. E o princípio 100 vezes o valor da remuneração. É muito, muito alto. 100 vezes. Imagina uma pessoa que receba aí 10 mil reais, 100 vezes é 1 milhão. Não é isso? 1 milhão de reais. Pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração.
e o prazo de 3 anos para contratar, né? O prazo no inciso 1 é 10, depois 5, 3 anos. Então, os senhores vão ter que bolar um jeito aí para decorar esses... o que aqui não é difícil, não é difícil. Não é difícil. Tem uma ordem, não é difícil, é fácil. Aqui nós temos todos o quadrinho, os senhores vão colocar aí, 9, 10, 11. Muitas das provas, elas obviamente, elas vão pedir ou um ou outro. No Ministério Público, eles sempre pedem, nas provas do Ministério Público, eles sempre pedem, né? O que viola o princípio. Praticar o ato visando fim proibido, retardar, deixar de praticar ato, revelar fato que deve permanecer em segredo, negar publicidade, licitude de concurso, deixar de prestar contas, revelar medida capaz de afetar preço, parcerias com entidades privadas, requisitos de acessibilidade, viola, né, a pessoa que não cumpre os requisitos de acessibilidade, aquela que transfere recurso à entidade privada na área de saúde sem contrato ou convênio. Então, aqui feriu-se os princípios. Enriquecimento ilícito, vantagem econômica de quem tem interesse, vantagem econômica para aquisição de bem. Isso os senhores vão imprimir e isso vão deixar pregado aí na frente da parede dos senhores. Isso aí os senhores têm que estar lendo diariamente. Este artigo, juntamente com o artigo 12, é o que é suficiente. Por quê? Se os senhores observarem, do primeiro até o oitavo, é fácil, é muito simples. E depois, do 13 até o final, também é muito simples. O que é mais assim, dificultoso é você ter em mente quais são os atos, né? Em qual categoria aquele ato se enquadra, porque assim, não é tão óbvio. Aceitar uma garantia insuficiente? Não. Não é, e não é. É e não é. Tem que ler isso aqui. Ótimo. Adiante. E aqui ele vem fazendo um quadrinho das penas, né? Isso que nós estamos falando no capítulo 3, que ele já falou, né? Nós temos sanções no 12. O artigo 12 concentra para cada modalidade de ato a previsão de sanções aplicáveis. Essas sanções, elas podem ser aplicadas de modo isolado ou cumulativamente. Tais sanções, elas não possuem natureza penal, as do artigo 12. Mas, apesar das controvérsias a respeito, pode-se dizer que ela prevê 3 naturezas de atos, sanções de 3 naturezas: a sanção de natureza política, suspensão, administrativa, perda da função pública, proibição de contratar com o poder público e proibição de receber benefícios fiscais ou creditícios, e a civil, ressarcimento ao erário. O único crime previsto na LIA, e sim, a lei de improbidade, ela tem um crime, ela não é de natureza penal, mas ela tem um crime. Denunciação caluniosa, é o artigo 19. Lá no procedimento administrativo do processo judicial. Vamos lá? Não, das disposições penais. Das disposições penais. Aqui, o único crime previsto consiste na denunciação caluniosa, ato de improbidade, se é aquela pessoa que denuncia alguém por prática de ato de improbidade, sabendo que o denunciado era inocente. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor está. Vamos lá. Deixe-me ver aqui. O 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado. Não é crime, óbvio, não está trazendo um tipo penal. E o 21. A aplicação das sanções previstas nessa lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio. Também não está trazendo um tipo penal. Então, é isso. Então, quais são as naturezas das sanções por atos de improbidade? Política, suspensão dos direitos políticos. Administrativa. Nós temos a perda da função pública, proibição de contratar, proibição de receber benefícios. 3. E civil, ressarcimento ao erário, multa civil, perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente. E não, aí ele fala, na LIA, e isso aqui é importante, na LIA, isso é verdade, não há um crime, mas não há sanções de natureza penal para atos de improbidade. Os senhores entenderam? Não há sanções de natureza penal para atos de improbidade. Ótimo. Depois os senhores vão ler isso aqui com mais calma. Isso aqui tem que ficar
praticando assim, mas assim, esse quadro é delicioso, ó. O enriquecimento ilícito, 9º. Prejuízo ao erário, 10. Violação ao princípio, 11. Benefício, concessão do benefício tributário fiscal, 10A. Nós temos aqui, olha que interessante, perda dos bens, perda dos bens. Ressarcimento integral, ressarcimento integral, ressarcimento integral, se houver. Perda da função pública, perda da função pública, perda da função pública, perda da função pública. Todos têm, tá vendo? 8 a 10, 5 a 8, 3 a 5 e aqui repete 5 a 8 do benefício fiscal. A multa aqui, no caso da primeira hipótese, 3 vezes, 2 vezes, 100 vezes, 3 vezes. 10, 5, 3. E aqui não tem. Ficou ótimo esse quadro. É o que os senhores precisam decorar aí para a primeira fase. Decorando esse quadro e mais as disposições da lei, as outras, vocês vão fechar todos os pontos da improbidade. Enfim, depois passamos para as outras disposições, mas são simples. Ele está falando aqui no artigo 21, a aplicação das sanções previstas nessa lei, da efetiva ocorrência, da aprovação das contas. Ótimo. Sanções por atos de improbidade, mediante processo judicial, isolada ou cumulativamente, a fixação das penas de acordo com a gravidade do fato, extensão do dano, proveito patrimonial do agente infrator, não depende de efetiva ocorrência de dano ao erário, salvo pena de ressarcimento ao erário, aprovação ou rejeição das contas, a natureza política, civil e administrativa, não possui natureza penal, são transmissíveis aos herdeiros. Ótimo. Então, voltamos aqui. Acho que ficou muito bom esse material. E vamos agora para os nossos exercícios. No que concerne à apresentação da declaração de bens e valores que compõem o patrimônio privado do agente público, é correto afirmar que, nos termos da Lei Federal 8429, a referida declaração. Agora eu vou pedir para os senhores que façam o seguinte. Esse material ele nos ajudou até aqui o artigo 12, correto? Agora, os senhores vão pegar aqui o lumicolo e os senhores vão marcar da declaração de bens, capítulo 4º, na lei. Eu vou abrir aqui para vocês. Não, eu acho melhor não. É porque os senhores me veem. Os senhores peguem a lei e os senhores vão seguindo aí, por gentileza. Após o exercício do agente público, ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço do pessoal competente. A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Sempre, atualmente, quando ele deixar o exercício, da função. Será punido com pena de demissão a bem de serviço público, sem prejuízo de outras sanções penais cabíveis, o agente que se recusar a prestar a declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal, na conformidade da legislação do Imposto sobre Renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir a exigência do parágrafo 2º. Ótimo. Não compreenderá os bens móveis até R$50 mil? Falso, porque o parágrafo 1º, ele não traz essa ressalva. Ele diz, a declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiros, títulos, ações. Falso. B. Será por meio de sistema informatizado atualizado semestralmente? Não. Parágrafo 2º não fala sistema informatizado e o prazo é anual. Ela será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício de mandato, cargo, emprego ou função. C. Quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge? Sim, porque ele não diz aqui. Abrangerá, no parágrafo 1º, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante. Letra D. Compreenderá os imóveis, os móveis, o dinheiro, excetua-se as ações? Falso? Não, inclusive as ações.
Parágrafo 1º do artigo 13. Não poderá condicionar a posse e o exercício do agente público? Não, não. A posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço do pessoal competente. Então, os senhores vão marcar aqui o 13, que já vimos, correto? Parágrafo 1º, parágrafo 2º. Eu gosto de marcar porque eu sei que eu já li, já entendi aquele artigo, eu já estudei esse artigo. Então, isso me traz mais segurança, porque depois eu vou passar naqueles que eu não tratei nos exercícios. Então, vocês vão marcar aqui. Artigo 13. Sobre a Lei 8429... Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Aqui ficou melhor aqui para eu... Assim. Segundo, é incorreto afirmar. Segundo a Lei de Improbidade Administrativa, a fixação das penas previstas pela referida legislação, o juiz levará em conta a extensão do dano, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Isso é verdade. Nós vimos naquele quadro isso. Vamos ver aqui. É o parágrafo único do 12. Na fixação das penas, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Então, é o parágrafo único do 12. 12, parágrafo único. Se quiserem, podem escrever aí na frente. A lei de improbidade prevê que constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente, público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Acabei de dizer aos senhores, é o artigo 19. Exatamente, eu vou marcar aqui o artigo 19. A pena é de detenção de 6 meses e, além da sanção, e multa, e além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Continuamos. Segundo a LIA, estando a inicial da ação de improbidade administrativa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Pessoal, facílimo, é o artigo 23. Não é o artigo 23, não. É o artigo... Qualquer pessoa, artigo 14, 15, havendo fundados indícios, 17... Vou só localizar aqui para os senhores, mas fácil. Parágrafo 7º, do 17. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Parágrafo 7º. Ok. É de 5 dias o prazo prescricional para as ações destinadas, esse que é o artigo 23, a levar a efeitos as sanções previstas na lei de improbidade, contados a partir da ocorrência dos respectivos fatos, inclusive quando envolverem agentes públicos no exercício de mandato, cargos em comissão ou função de confiança. Isso é falso. As sanções destinadas são os prazos. As sanções destinadas a levar a efeitos as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas até 5 anos após o término do exercício do mandato de cargo em comissão ou de função em confiança, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares, puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego, até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei. Então, da prescrição, os senhores vão ter aqui o artigo 23. 5 anos após o término. Não faz o sentido você falar que é do ato. Não. 3. Sobre a Lei 8429, é incorreto afirmar. A Lei de Improbidade Administrativa prevê que o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às discriminações até o limite do valor da herança. Isso é verdade, é o artigo 8º. O artigo 8º diz exatamente isso. Vamos adiante. Segundo a LIA, a posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente? Sim, artigo 13. Artigo 13. Caput. Nós temos a nossa amiga Lorena.
Oi, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, professor? Desculpa entrar na metade da aula, mas foi o que eu pude, Não, tá? imagina, eu sei que você Já vou estava. tirar meu som aqui para não atrapalhar, tá? Não, tudo bem. Lô, você faz o seguinte: você imprime aquele material. Já tá aqui, ó. Eu Já não imprimi. importa, eu fiquei super feliz de você ter vindo, tá? Na verdade, eu fico triste quando você não participa. Obrigada, obrigada. Lô, você tem um material, dois materiais, né? Um esquematizado, que nós já fizemos aqui uma revisão dele, e agora nós estamos resolvendo os exercícios. Nós estamos aqui no exercício número 3. O exercício número 3, a letra A corresponde ao artigo 8º da lei. O B corresponde ao caput do 13. O C diz o seguinte: segundo a lei de improbidade, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para indisponibilidade dos bens do indiciado. Esse é o artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Artigo 7º. E, por fim, a letra D está equivocada. E vamos ver qual é o erro. Ali assegura que a autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual, não havendo previsão para referida determinação pela autoridade administrativa competente. Ó, pessoal, o que diz o artigo 20? Vamos ler. Não é o artigo 20, não. É o parágrafo único do artigo 20. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Artigo 20. Artigo 20, parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Ótimo. 3, letra D. 4. Assinale a alternativa correta sobre a improbidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa podem ser praticados por qualquer agente público, desde que seja servidor? Falso. Artigo 1º. O artigo 2º, que nós dissemos quem são os sujeitos que praticam, os sujeitos ativos, qualquer agente público. Ele está dizendo servidor ou não. Nós vimos aqui, sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego. É o sentido mais amplo. A letra A está equivocada porque encontra óbice no artigo 2º. Não estão sujeitos às penalidades da lei de improbidade os atos praticados contra o patrimônio de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido com menos de 50%, não, falso, o parágrafo único nós vimos isso, que são aqueles sujeitos passivos secundários. Se lembram disso? Estão sujeitos às penalidades dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou receita anual, limitando-se, nesses casos, a sanção patrimonial limita-se à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Ponto. Então, a letra B está falsa. Não é considerado agente público para os efeitos dessa lei aquele que exerce transitoriamente? Falso. É transitório. Nós temos essa palavra no artigo 2º. Ainda que transitoriamente. Ok. Ocorrendo lesão ao patrimônio público, desde que exclusivamente por ação dolosa do agente ou de terceiro, dar-se o integral ressarcimento do dano. Pessoal, vocês se lembram que aquela hipótese de prejuízo é culposa ou dolosa? É culposa ou dolosa. E não. Falso a letra D. Dar-se-á o integral ressarcimento. Não importa. Os senhores têm que se lembrar daquele quadro que eu mostrei para os senhores. Eu vou voltar aqui a ele. Compartilhar aqui com os senhores.
Aqui, Lô, esse quadro é uma delícia. Eu achei aqui na internet, então eu compartilhei com os senhores que vale muito a pena. O enriquecimento ilícito é qual artigo? É o artigo 9º. Eu já disse para todos que os incisos do artigo 9º são exemplificativos. O rol é não taxativo. Há outras situações que podem ocorrer que não estão previstas ali. O rol é exemplificativo. 9º, quais são as sanções para quem pratica o enriquecimento ilícito? Aí você faz a leitura do 9º com 12, inciso 1. Perda dos bens, ressarcimento integral, quando houver do dano, se a pessoa tiver, né, nessa situação, tiver ocorrido, perda da função pública, suspensão dos direitos, 8 a 10, multa civil 3 vezes, proibição de contratar. Olha que interessante, aqui é 3 vezes o acréscimo patrimonial, aqui é 2 vezes o dano, aqui é 100 vezes a remuneração, aqui é 3 vezes o valor do benefício. Cada um é um número e um número multiplicado por alguma coisa, que é distinto. Acréscimo patrimonial é diferente de dano ao erário, é diferente de remuneração, é diferente do valor do benefício. Então, o prejuízo ao erário é o 10. Você vai ter a perda dos bens, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8, multa de 2 vezes. Violação a princípio, não tem perda dos bens, porque não há que se falar em a pessoa ter tido bens por ter violado o princípio. Mas vai haver ressarcimento integral do dano se tiver havido algum dano. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5, multa civil de até 100 vezes a remuneração, proibição de contratar com o poder público ou receber benefício por 3 anos. Olha que interessante. Perda da função pública tem em todos, né? Suspensão dos direitos políticos tem em todos também. O que muda é o tempo, né? A proibição de contratar muda só o tempo e receber benefícios. É a mesma coisa em todos. O que temos alteração é o valor da multa civil, que vai ter um número diferente e sobre o quê? Acréscimo, dano, remuneração, valor do benefício. E esses aqui, enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, perda dos bens, se ocorrer, e também ressarcimento só nas 3 primeiras situações. Então fica fácil decorar o quadro, mas tem que ser decorado, tá bom? Portanto, letra D, ocorrendo lesão ao patrimônio público. A lesão do patrimônio público, ela vai ocorrer, né, no enriquecimento ilícito ou no prejuízo ao erário. Desde que exclusivamente por ação dolosa? Não. A culposa, porque nós sabemos que o prejuízo pode ser por dolo ou culpa. Letra E. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer licitamente está sujeito às combinações da lei de improbidade até o limite do valor da herança? Artigo 8º. Artigo 8º. Verdade. Correto. A respeito da improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. Caso a conduta de agente público se configure como ato de improbidade, a eventual aplicação de pena de demissão é reservada ao Poder Judiciário. Essa questão aqui, ela diz respeito à Lei 8.112. Eu não queria falar sobre ela. Vamos pular essa questão. Não quero falar sobre essa questão agora. 5. A 6, eu vou falar sobre ela. A 5 agora não. Depois eu só quero falar o seguinte. A resposta da 5, vamos fazer melhor. É porque é o seguinte. Vocês vão fazer uma prova de concurso. Então, todas as provas de concurso, e as últimas todas que eu fiz. Eu acho que eu fiz 8 primeiras etapas. Eu fui aprovado em todas as primeiras fases. Só não fui aprovado em Minas por causa do mínimo em penal, que eu fiquei, mas nas 2 provas que eu fiz em Minas, eu fiquei com mais de 80 pontos. Não estudei penal, nem processo civil. Tudo bem, mas o administrativo, ou eu fecho a prova, eu fico com 9 ou 8, modéstia à parte. Não estudo essa parte de contrato, mas agora as provas estão ficando mais difíceis e nós precisamos estudar aqueles pontos que nós não vínhamos estudando. Correto?
Mas por que eu estou falando isso? Eu ia dizer alguma coisa, não era para me gabar. Ah, já sei, lembrei. Mas tem alguma coisa que a gente não vai precisar estudar nunca, por exemplo, uma prova de cartório. A gente, por exemplo, não vai estudar a 8.112, hipótese alguma, que é a Lei dos Servidores Públicos Civis da União. É o Estatuto, né? Dos Servidores Públicos Civis da União. A gente vai nos ater às disposições constitucionais relativas aos servidores públicos, ali do artigo 37 em diante, artigo 42, aquelas disposições, nós vamos sim ter que vencê-las. Mas ela é um ponto em comum, tanto do administrativo quanto do constitucional. Inclusive, nesse primeiro semestre, eu e a Elisa fizemos um curso de constitucional, né, ministrei, a Elisa assistiu até esse curso, que nós vencíamos todas aquelas disposições do artigo 37, 38, 39, 40, 41, 42, aquelas disposições dos servidores públicos, na Constituição. Esse ponto, sim, você precisa estudar. Agora, 8.112, não. Mas é porque, eu estou falando isso porque essa letra A, ela diz respeito a um artigo da 8.112. Eu vou passar por ele. A letra A, sim, não quero falar sobre ela, mas está incorreta. Pode ser pelo administrativo. Eu só vou trazer para vocês. É o artigo 132, quarto. Deixa eu colocar aqui. Essa aqui a gente não estuda mesmo. Artigo 132. A debição será aplicada nos seguintes casos: crime contra a administração pública, abandono do cargo, inelegibilidade, probidade administrativa. Ok. E o artigo 141, inciso 1. As penalidades disciplinares serão aplicadas pelo Presidente da República, presidente das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais, PGR, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, pelas autoridades administrativas. Para o caso da conduta caso a conduta de agente público se configure como ato de improbidade administrativa, eventual aplicação de pena é reservada ao Poder Judiciário? Falso. Falso. Fundamento 141, inciso 1. Ok. Como consequência do princípio da moralidade administrativa, em se enquadrando determinada conduta como ato de improbidade, é obrigatória a aplicação cumulativa de todas as penas previstas em lei? Não, falso. Pode ser cumulativa como não podem ser. Falso. Para que uma conduta, o artigo 12, ele diz o seguinte. Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nessa lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Ok. Ok. Não faz sentido essa lei, essa B, não tem isso. Para que uma conduta, letra C, para que uma conduta configure ato de improbidade administrativa que atente contra princípios da administração pública, é necessária a presença de dolo, sim, não se exigindo prova de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito do agente. Perfeito, isso é verdade. Olha só. Olô, eu mostrei um esquema aqui que eu vou mostrar de novo, que está nessa lei que eu descobri. Ó, é lá no início. É isso que eu quero mostrar aqui. Ó, os elementos subjetivos para aplicação das sanções na LIA. 9º, dolo. 10A, dolo. 11, dolo. Prejuízo ao erário, dolo ou culpa. Dolo ou culpa. A letra C está certa, porque atentar contra o princípio não tem relação com... Não é necessário a pessoa ter tido um acréscimo patrimonial para se configurar. Se os senhores observarem aqui, as hipóteses do 11, olha como elas são. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto em regra de competência, disse aí ganho patrimonial. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, disse aí alguma coisa. Revelar fato ou circunstância que tem ciência em razão das atribuições e que deve permanecer em segredo, negar publicidade aos atos oficiais, frustrar a licitude do concurso público,
Frustrar licitação, Elisa, ô Lorena, a licitude de uma licitação é prejuízo ao erário. Então, você vai se reportar ao artigo 10. Mas a licitude do concurso é princípio. A pessoa que frustra a licitude do concurso público. Deixar de prestar contas, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bens ou serviços, descumprir normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública, deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação, transferir recurso à entidade privada em razão da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênito. Ok. Portanto, letra C está correta. Letra D. A legitimidade para a propositura da ação de improbidade administrativa é reservada exclusivamente ao Ministério Público por possuir esse órgão a função constitucional de defender a ordem jurídica. Isso é falso. Isso é falso. O artigo 17 diz o seguinte: a ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada em 30 dias da efetivação da medida cautelar. Vamos marcar aí com lumicolor o artigo 17. Ah, então eu já vi o artigo 17. O artigo 14 diz que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Ok, vamos adiante. Vamos resolver mais uma. Ação imprescritíveis das ações de ressarcimento envolvendo atos de improbidade administrativa. Já vimos lá no 37, parágrafo 4º, que a regra é que só as dolosas são imprescritíveis. Só as dolosas são imprescritíveis. Só as dolosas são imprescritíveis, somente as dolosas. Não se aplica aos particulares o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para os agentes públicos. Isso aqui é uma súmula, é a súmula 634 do STJ. Isso é falso. Eu vou compartilhar aqui, peraí. Vamos lá. Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Difícil essa prova. São imprescritíveis as ações de ressarcimento envolvendo os atos de improbidade administrativa. Nós já vimos isso. O B está em confronto com a 634. O foro especial prerrogativo de função previsto na Constituição em relação às infrações penais comuns é extensível às ações de improbidade administrativa? Falso. Nós sabemos que isso é falso. Tanto é que, por exemplo, um deputado, ele pode ser julgado na primeira instância. Letra C, falso. Óbvio que eu poderia apresentar um julgado, um fundamento melhor para os senhores, mas eu quero aqui prestigiar o conteúdo nesse momento e não a fundamentação específica. Mas depois eu trago para os senhores uma fundamentação melhor. Aplica-se às ações de improbidade administrativa o reexame necessário. Isso é verdade. Só um minutinho. Eu quero esse aqui é aqui. Esse aqui é péssimo, eu vou sair daqui. Ok. Jurisprudências em tese. Isso é recentíssimo. Eu julguei. Peraí. Eu só vou ler isso aqui para os senhores.
vou até copiar isso aqui, porque eu vou mandar no grupo daqui a pouco. Eu joguei no dizer o direito. Aplica-se às ações de improbidade administrativa o reexame necessário, que é previsto no artigo 19 da Lei de Ação Popular. E aqui, noções gerais. O reexame necessário, o duplo grau de jurisdição, ele é um instituto do 496 do Código de Processo Civil. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença proferida contra a União, Estados, DF, municípios e autarquias, fundações de direito público, julgar procedentes, no todo e em parte, os embargos da execução fiscal. Aí ele fala, deixa eu explicar melhor. Se a sentença proferida pelo juiz de primeira instância for contra a Fazenda Pública, ou julgar procedente os embargos do devedor na execução fiscal, o que também é uma sentença contra a Fazenda Pública, essa sentença ela deverá ser obrigatoriamente reexaminada pelo TRF, né, pelo Tribunal de Segundo Grau. No caso, o Tribunal de Justiça, se tiver sido na primeira instância ordinária, comum, ou na Justiça Federal, né, que é o TRF, se tiver, enfim, a primeira instância tiver sido na Justiça Federal. Mesmo que a Fazenda Pública não recorra, e enquanto não for realizado o reexame necessário, não há trânsito em julgado. Okay. Isso aqui é um grande problema no Brasil, esse reexame necessário. Eu estava conversando com uma amiga, isso é um dos grandes problemas no Brasil, essas hipóteses de reexame necessário nas ações em que o Estado é parte. As exceções, aí nós temos aqui, o CPC prevê em 2 parágrafos situações em que, mesmo a sentença se enquadrando naquelas hipóteses, né, não se aplica, aí tem os limites. Né? Reexame necessário invertido, o que está previsto? A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação, na ação popular, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, da que julgar a ação procedente, caberá apelação com efeito suspensivo. Aí nós tínhamos isso, né? Assim, quando a sentença da ação popular for procedente, não haverá reexame necessário. Perceba que a lógica é diferente, né? Lá a Fazenda perde a reexame necessário. Aqui o reexame necessário ocorre quando o cidadão perde. Concordam? Afinal de contas, ele é quem propõe a ação popular. É possível aplicar esse artigo 19 da 4.171 para as ações de improbidade administrativa, ou seja, quando a Fazenda perde, quando o Estado perde, né? Quando aquela pessoa, quando o agente, ele é, vamos dizer, inocentado. Vocês concordam que ele ser inocentado? Interessante isso. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade, porque não existe lei para isso. Também não sei se poderiam fazer essa extensão, mas obviamente fizeram aí um fundamento. Esse assunto é um assunto controvertido, porque não existe isso na lei. Olha, a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do CPC e aplicação analógica da primeira parte do artigo 19 da Lei 4.717. Vocês concordam que o agente civil livre, ou seja, o Estado perdeu? A primeira, a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Muito assim, tem que ver aí os fundamentos, o que está por trás disso. Vale ressaltar que a ação de improbidade foi julgada improcedente, haverá necessidade de remessa oficial, independentemente do valor da sucumbência. Isso aqui foi julgado, então, em 2017. Muito difícil essa prova. Aplica-se às ações de improbidade administrativa o reexame necessário. Toda conduta ilegal implica ato de improbidade administrativa? Isso é falso. 9, 10, 11, 10A. São aqueles. Nem toda conduta ilegal é necessariamente uma conduta, enfim, descrita, né, ou trazida, ou exemplificada na Lei 8429. Correto? Então, nós vamos parar por aqui, nós vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e nós voltamos aí para a nossa segunda parte. Tá bom? Continuamos com a nossa gravação. Estamos aqui na questão 6. Antes de nós continuarmos com os nossos exercícios, eu sei que o objetivo são os exercícios, mas é que eu quero, pelo menos, deixar indicado tudo que os senhores devem consultar para que os senhores possam resolver os exercícios sozinhos
e sem maiores problemas. Esqueci aqui do meu... Voltamos à gravação agora. A minha assistente hoje não pôde assistir a aula, a Elisa Bilac. Ela sempre me fala, professor, está faltando o microfone. O que nós temos que ir? Vamos lá. Vocês podem até, inclusive, fazer isso aí no computador de vocês. Vamos lá no Google, eu vou fazendo aqui. Vocês também têm que fazer aí para que os senhores... Vocês vão digitar aqui no Google. Eu vou já compartilhar com os senhores. Jurisprudência em tese. Isso aqui os senhores têm que... Os senhores não podem não saber fazer isso aqui que eu estou fazendo. Isso aqui é imprescindível. Consultar a edição. Qual vai ser a edição? Os senhores vão clicar aqui e nós vamos procurar a edição da improbidade aqui. Nós temos uma edição. Eu não me lembro o número. Deixa eu ver se eu anotei. Não está aqui, está em algum lugar. Concurso, estatuto, fiança, do seguro, juizado, os crimes. Vamos lá. Registros públicos, temos que passar por isso uma hora, vamos arrumar um tempo para podermos ler isso aqui. Revisão, cheque, responsabilidade, crimes, impostos, execução, crimes, união, desapropriação, lei, bem de família, mandado. Aqui, improbidade são duas, hein? Vamos lá na edição 38. Os senhores têm que marcar aqui, os senhores vão marcar aqui na lei. No início, ou então aqui no início dos exercícios, para quando os senhores forem fazer a revisão, os senhores não se olvidarem disso. Vou escrever aqui, jurisprudência em teses, as edições STJ, né? Claro, nós já sabemos. É a edição 38, e a edição 40. Vamos primeiro na edição 38. Edição 40. Isso aqui, que eu fiz. Escrevi aqui no topo da lei, porque os senhores terão desse jeito, né? Os senhores têm que marcar aí em algum lugar, porque é muita informação, senão na hora da revisão, a revisão fica capenga, se vocês não se recordam de algum ponto específico. Vamos lá visualizar a edição 38. Vamos ver, são quantas teses? Aqui são 13 teses. Vamos passar por elas rapidinho. É inadmissível a responsabilidade objetiva na aplicação da 8429, exigindo-se a presença de dolo nos casos 9 e 11. 9 e 11, 9 é o enriquecimento ilícito e ao menos de culpa. Claro, se tiver... Olha que interessante. Exatamente o que nós vimos lá, naquele esquema, né? 9 e 11, dolo em todos, e no 10, culpa, e ao menos culpa. É aquilo que nós já vimos. Os senhores observem a fundamentação. Isso enriquece, por exemplo, uma prova dissertativa dos senhores, na minha opinião. Porque vocês podem dizer assim, dolo, culpa... Mas se vocês disserem, inclusive já se encontra sedimentado na jurisprudência do STJ, correto? O Ministério Público tem legitimidade ad causam para a propositura da ação civil pública, objetivando o ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos de improbidade. Ótimo. O Ministério Público Estadual possui legitimidade recursal para atuar como parte no STJ nas ações de improbidade administrativa, reservando-se ao Ministério Público Federal a atuação como fiscal da lei. É a tese do STJ. A ausência de notificação do réu, bastante matéria processual, né? A ausência da notificação do réu para a defesa prévia, prevista no 17, parágrafo 7º, vamos lá consultar. Estando inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-lo e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Só acarreta nulidade processual se houver comprovado prejuízo. Aí é aquela máxima, né? Não há nulidade se não houver prejuízo. Adiante.
A presença de indícios de cometimento de atos ímprobos autoriza o recebimento fundamentado da petição inicial nos termos 17, parágrafo 7º, ok? 8 e 9º, devendo prevalecer no juízo preliminar o princípio do indúbio pro societate. Ótimo. É porque, se os senhores observarem, depois os senhores vão ler isso, porque essa parte é bem simples. No procedimento administrativo do processo judicial, as regras estão esculpidas aqui no capítulo 5º da lei, a partir do artigo 14. Os senhores terão que passar por essa lei e fazendo o esquema. Então, vão se auxiliar, vão se recorrer àquele material, àquele esquema que eu lhes enviei. Ótimo. O termo inicial da prescrição em improbidade administrativa em relação a particulares que se beneficiam de ato ímprobo é idêntico ao do agente que praticou a ilicitude. Ótimo. Nós vimos aqui da prescrição, no artigo 23, que as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas podem ser propostas até 5 anos após o término do exercício do mandato, no prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, né, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego, até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades do parágrafo único do artigo 1º. Nós vimos que o particular sozinho ele não pode ser o sujeito ativo da ação de improbidade. Ele sempre concorre, ou ele induz, ou ele recebe alguma vantagem junto com o agente público. Adiante. A eventual prescrição das sanções decorrentes dos atos de improbidade administrativa não obsta ao prosseguimento da demanda quanto ao pleito de ressarcimento dos danos causados ao erário, que é imprescritível. Então, isso aqui nós vamos ler em consonância com aquela jurisprudência do STF, que é apenas para os casos dolosos. Aí os senhores vão perguntar assim, mas não me recordo. Vou dizer o seguinte, nós vamos lá. A Constituição comentada, STF. Aí vocês virão aqui a Constituição e o Supremo, versão completa. Vamos lá no artigo 37, parágrafo 4º. Vamos lá no 37, parágrafo 4º. Vocês coloquem, isso aqui também é outro instrumento assim valiosíssimo para que os senhores consultem sempre. 37. Vamos ver. 37, está por aqui. Parágrafo 6º. Tudo o que vocês precisam saber, o que pensa o STF, qual é a jurisprudência do STF a respeito de responsabilidade civil do Estado. Nós sabemos que a responsabilidade não está esculpida no parágrafo 6º do artigo 37. Só estou mostrando para vocês. Tudo isso aqui é o que diz. É constitucional, enfim, 5 anos, prescricional, pensão, especial a cônjuge de vítima. Tudo isso, o que o STF está discutindo em se tratando de responsabilidade civil, os senhores encontram aqui. Agora vamos lá. Vamos lá. Aqui é o parágrafo 4º. Aqui, ó, os julgados, a repercussão geral, controle. Os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento do erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Vamos ver se aqui eu acho aquela questão específica da prescrição apenas nos casos dolosos.
Vamos ver se está aqui no outro. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. O texto constitucional é expresso ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera civil ou penal, aqui entendidos em sentido amplo que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. A Constituição, no mesmo dispositivo, 37, parágrafo 5º, decota de tal comando para o legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as assim imprescritíveis. São, portanto, imprescritíveis, olha que interessante, novo isso, tema 897. As ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Eu falei isso na aula de responsabilidade também. É prescritível, por outro lado, é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Entenderam como é importante nós estarmos a par aqui das disposições? Ótimo. Voltamos lá para o STJ. O 7º. A eventual prescrição das sanções não obsta o prosseguimento da demanda quanto ao pleito de ressarcimento dos danos causados ao erário, que é imprescritível, diz o STJ. O STF diz que essas ações são apenas aquelas dolosas. Vocês estão entendendo? É outra instância, é outro tribunal. Tudo bem? Nós vamos conciliar as duas. Aqui é o 7º. Ok, tudo bem. É porque até do STF é até mais recente. É inviável a propositura de ação civil de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença do agente público no polo passivo da demanda. Aí os senhores sempre têm que ter aquele artigo... Onde ele diz? Artigo 3º. Induzir aos verbos. Concorrer, beneficiar. Induzir, concorrer e beneficiar. Sempre, sempre. 9. Nas ações de improbidade não há litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os terceiros beneficiados com um ato ímprobo. Os senhores que conhecem direito processual melhor vão saber interpretar esse 9. Mas vamos simplesmente guardar essa disposição. A revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático probatório dos autos, encontrando óbice na súmula 7, salvo-se da leitura do acórdão recorrido, verificar-se a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas. A revisão da dosimetria das sanções aplicadas implica reexame do conjunto fático probatório dos autos. Os senhores sabem que essas matérias, o STJ, bem, eu peço vênias aos senhores porque eu não sei absolutamente nada de processo civil, mas eu sei que no STJ, eles não, em sede de recurso, eles não analisam mais prova. Vocês sabem disso, né? Matéria de prova é só nas instâncias inferiores. Na Justiça Federal, eles não analisam, eles só analisam matéria de direito, não é isso? Então, em se tratando de revisão da dosimetria, e STJ, que estamos, porque revisão em ação de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático probatório dos autos, encontrando óbice na súmula 7 do STJ, salvo-se da leitura do acórdão recorrido, a revisão, essa súmula 7 do STJ, quer ver? Que fala exatamente isso que eu estou a dizer. O recurso, súmula 7. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Então, simples exame de prova não enseja recurso especial. Não enseja, você não pode pretender com recurso especial. O recurso especial é direcionado ao STF, não é? Ou STJ? Não, STJ. STJ, professor? É o especial. Ótimo. E para análise de lei federal. Contrariedade à lei federal, né? Só isso é o STJ, né? Ok, obrigado. E o extraordinário é o STF, correto, isso aí sim. Só estou confirmando que pelo menos esse mínimo aí, tudo bem. Então, a revisão da dosimetria das sanções aplicadas
implica reexame do conjunto fático probatório dos autos. Ou seja, não é possível em sede de recurso especial, porque é o que diz a súmula 7 do STJ. Então, o STJ não pode revisar a dosimetria em se tratando de penas, de sanções em ação de improbidade administrativa, a não ser que se verifica uma desproporcionalidade entre os atos e as sanções. Correto? É isso que está dizendo essa súmula 10. É possível o deferimento da medida cautelatória de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa nos autos da ação principal, sem audiência da parte adversa e, portanto, antes da notificação do artigo 17, parágrafo 7º. Isso é verdade. Olha só, se os senhores vierem aqui no artigo 16, vocês observem o seguinte: a pessoa, no artigo 14, ela representa a autoridade administrativa para instaurar uma investigação. Aí, essa representação será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, a autoridade administrativa rejeita e, atendidos os requisitos da representação, a autoridade determina a imediata apuração dos fatos, a autoridade administrativa. E aí, por isso que, se for federal, servidor público da União Federal, vai ser feito nos termos de 148 a 182 da 8.112. E se for militar, de acordo com os respectivos regulamentos. Nós vamos ter aqui o artigo 15. A comissão processante, então nós temos aí na esfera administrativa. Ela dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas a existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Havendo fundados indícios de responsabilidade, essa comissão processante, a comissão que é instituída, porque quando nós temos, por exemplo, na esfera da União, por exemplo, na Receita Federal, um auditor pratica um ato. O delegado da Receita Federal ele tem que publicar um ato instituindo uma comissão processante para analisar aquela, entre aspas, aquele requerimento, vou colocar entre aspas mesmo, aquela denúncia de improbidade, vocês entendem? É instituída uma comissão para julgar administrativamente o servidor. É disso que os senhores têm que ter em mente. Então, havendo fundado indícios de responsabilidade, a comissão, por exemplo, daqueles outros servidores da Receita Federal que foram, por meio de uma portaria, que foram instituídos para dar prosseguimento àquela investigação por improbidade, representará o Ministério Público ou a Procuradoria do órgão para que requeira ao juiz competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Então, ele pode fazer isso. E essa súmula é nesse sentido, que é possível o deferimento dessa cautelatória de indisponibilidade antes dessa notificação que está no artigo 17. Porque aqui nós já estamos no âmbito judicial. Por quê? Porque nós precisamos ser céleres. A pessoa ela pode desfalcar o patrimônio dela e o Estado ele pode vir a não ter ressarcido os prejuízos que sofreu. Então, antes de qualquer manifestação do juiz, ou antes que a parte se manifeste, claro, porque isso pode fazer com que ela dilapide o patrimônio dela próprio, para se ver livre, né, do ressarcimento. Então, é nesse sentido. Ok. É possível a decretação da indisponibilidade de bens do promovido em ação civil pública por ato de improbidade administrativa quando ausente ou não demonstrada a prática de atos ou a sua tentativa que induzam à conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens acionados, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento. Você não precisa demonstrar, porque essa prova também é uma prova difícil, de que a pessoa ela está ao risco de alienação, a pessoa ela está dilapidando o patrimônio. Você não precisa. Basta que seja uma situação em que há, é claro, uma certa certeza de um ganho patrimonial. Vocês entendem? É possível a decretação da indisponibilidade quando, ainda que ausente, teria sido melhor a palavra ainda que ausente, não demonstrada, atos, existência de atos que induzam à conclusão de risco de alienação, oneração, dilapidação, independente disso. Adiante. Nas ações de improbidade, a decretação de indisponibilidade pode recair sobre aqueles adquiridos anteriormente ao suposto ato, além de levar em consideração o valor de possível multa civil
como sanção autônoma. No caso de agentes políticos reeleitos, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de improbidade a partir do término do último mandato. Ok, agora eu vou dar para a tarefa dos senhores. Nós não terminamos a aula não, calma, vamos resolver alguns exercícios. Eu quero que os senhores tenham por tarefa, os senhores vão agora fazer a edição 40. A edição 40. Os senhores vão ler e cada um vai entender. Amanhã nós não vamos ter mais essa aula, então temos que fazer tudo isso hoje ainda. Amanhã de manhã, pelo menos. 7. Vamos lá para a questão 7. Valendo-se do cargo de auditor fiscal tributário, o José concede benefício fiscal sem observância das formalidades legais aplicáveis ao ISS. Ih, já sei que estamos a tratar do 10A. Se lembram disso? Vamos lá, 10A. Ah, não. Ixi, cliquei errado. Vou clicar aqui. 10A. Estou aqui no 10A. Ó, o 10A, ele não exemplifica as hipóteses. Interessante, os outros sim. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário, contrário ao que dispõe o caput, o parágrafo 1º do 8A da Lei Complementar 116, que é a que trata do ISS. Nós vimos que tem uma lei federal, Lei Complementar 116, o mínimo da alíquota é 2%, nenhum município pode ter uma alíquota menor que 2%. Já vimos isso aqui. Então, vamos lá. Valendo-se de cargo, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade, sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Olha que maldade. Aí vocês têm que ir lá naquele quadro que eu já mostrei naquela, ou então aqui depois da 12, inciso 4º. Aqui, ó. Perda da função pública. Ele não tem função pública. Não, ele tem função... Aqui a função pública... Não, a função pública no sentido mais amplo da palavra. Não é cargo eletivo apenas. Ele não tem cargo eletivo, mas sim ele exerce uma função pública. Suspensão perda do cargo público, né? Seria suspensão dos direitos políticos e multa civil de 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Vamos lá. 100 vezes. Vamos achando pelos equívocos. A letra A eu já vou tirar porque está falando 100 vezes. Aquilo que é gritante, que nós lembramos. Nós temos aqui, eu me lembro que naquele último, o prazo de contratação, que era o último quadradinho à direita, da última linha à última coluna, que é o prazo de contratação. Nós não temos aquela sanção relativa ao prazo de contratação. Se lembram disso? Eu vou abrir para vocês aqui, só um minutinho. Eu vou abrir para vocês aquele quadro. Vamos voltar lá no quadro, que o quadro é ótimo. Ó, vamos lá. Vocês se lembram aqui o quadradinho? Nós não temos proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios. Nós vamos ter perda da função, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8, multa civil de 3 vezes o valor do benefício. Aí ele vem falando aqui. O que ele diz? Auditor fiscal, gravidade. A letra A está errada. A letra B isso também está errada. Aqui, ó. A C também está errada. Letra D perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de 3 vezes o valor do benefício financeiro tributário concedido. A letra D. A letra D é a resposta. Deixa eu ver aqui onde está. Essa questão é uma questão difícil, mas é uma questão assim que vai ser a questão da nossa prova. Porque se cair alguma coisa, os senhores vão já ter decorado.
Depois, os senhores vão observar que o que os senhores têm que decorar é o seguinte, é só esse quadro e aquele outro do 9, 10 e 11. É isso que os senhores vão ter que decorar, porque tudo mais é simples, é muito fácil. Vamos lá na questão 8. É correto afirmar que nos termos... Essa aqui eu só vou responder o que é específico da nossa questão. 8. Letra B. Da Lei Federal 8429, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança. Isso é verdade, é o artigo 8º da 8429. As outras, nós não vamos tratá-la, não é relevante. 9. Em ação civil pública por improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público, questão do juiz substituto. Admite-se a celebração de compromisso que tenha por objeto a eliminação de irregularidade, incerteza jurídica e situação litigiosa celebrado entre a entidade pública, lesado e o responsável, com fundamento na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e em precedentes do STJ. Pessoal, nós temos aqui na lei aquela composição, que é o parágrafo 1º do artigo 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da medida cautelar. Nós estamos aqui no âmbito judicial. As ações de que trata esse artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos dessa lei. A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá, mas não é o parágrafo 1º. As ações de que trata esse artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos desta lei. Então, o fundamento está errado. Admite-se a celebração de compromisso que tenha por objeto a eliminação de irregularidades? É o TAC. Espera aí. Deixa eu ver aqui o que ele falou aqui nesse quadro. Isso aqui, o 17A, ele está falando 17A. O 17A foi vetado em 2019. Essa questão está desatualizada. Por isso, porque se nós fôssemos no 17A, nós íamos ter a resposta dessa questão aqui. São todas essas hipóteses que estão... Vamos substituir aqui... Peraí, deixa-me ver aqui, deixa eu buscar a leitura. Essa questão... Deixa eu ver se eu acho esses artigos. É porque o pacote anticrime, que é a Lei 13.964, ela alterou a Lei de Improbidade Administrativa. Então, ela fez que essa questão se tornasse desatualizada. Nós antes tínhamos o 17, parágrafo 1º, dizendo que é vedada a transação, acordo ou conciliação. Inclusive, está aqui. E a resposta é isso, é vedada. E a resposta era a letra C, não se admite transação, acordo ou conciliação. E depois disso, nós passamos a ter o parágrafo 1º, as ações que trata esse artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos dessa lei. E o parágrafo 10A, havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 17 dias. Aqui mesmo, deixa eu compartilhar aqui com os senhores. Os senhores entenderam o que aconteceu? O pacote anticrime, ele alterou, por isso que essa questão é o 17 aqui, ó. Aqui, não é o 17, é esse aqui, ó.
É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade. Tá vendo? E ele foi revogado, a vigência encerrada, é a 13964 de 2019. Isso fazia com que a letra C estivesse correta. E agora a questão está desatualizada, porque agora é possível celebração de acordos de não persecução civil. Ótimo. Ok, tudo bem. Então, essa aqui está desatualizada por essa razão. Vamos lá na questão 10. Nos termos da doutrina existente, improbidade administrativa na administração pública viola o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse coletivo ou geral. Isso é falso, não é isso. É uma especial ou qualificada forma de imoralidade. É a letra B, é a resposta. A improbidade administrativa é uma espécie de imoralidade. Isso está na doutrina da professora Maria Silva Zanella de Pietro. Apresenta características próprias, inconfundíveis com as características do detentor do poder, não faz o menor sentido. É a consagração da responsabilidade objetiva, nós sabemos que não é subjetiva. É a discriminação infundada, baseada em questões de ordem pessoal desenvolvidas, absolutamente incorreto. Assim, nós poderíamos sair aqui que discriminação infundada, a letra E, está absolutamente equivocado. Responsabilidade objetiva, nós sabemos que é subjetiva. Essa letra C não faz o menor sentido, não sei o que significa isso, inconfundíveis. A banca não tem o menor compromisso com a verdade. Vamos adiante. 11. João é um servidor público, então fizemos que a 10 é a letra B, correto? João é um servidor público municipal ocupante de cargo de provimento efetivo no exercício da função de vigia de uma repartição pública, permitiu que Pedro, seu amigo de infância, ali ingressasse e subtraísse diversos bens de elevado valor. Os bens foram vendidos e Pedro ficou com a integralidade do montante arrecadado. Considerando a tipologia da Lei 8429, é correto afirmar, bem, eles causaram dano ao patrimônio. Então, primeiro nós temos que eles causaram prejuízo. Nós vamos ter o artigo 9º com o artigo 10º, né? Constitui ato de improbidade aquele que causa lesão ao erário, qualquer ação, omissão dolosa ou culposa, quem seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou prejuízo. É o artigo 10º. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas. Permitiu concorrer para que pessoa física ou jurídica ou privada utilize? Não. Doar, permitir. É a letra 10, inciso 1. Inciso 1, 10, inciso 1 é a letra D, a resposta. Correto? 10, letra 11, letra D. 12. O oficial do Ministério Público, Fernando, ele recebeu uma vantagem econômica direta consistente em R$20 mil em espécie para omitir ato de ofício e providência a que estava obrigado a fazer no exercício da função. Eu já vi que esse aqui é o artigo 9º. Vamos ver se eu tenho a palavra omitir. É o 10º, é o 9º 10º. Constitui ato, receber vantagem econômica, receber de qualquer natureza para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Ao cumprir a diligência intimatória, Fernando aceitou receber a citada propina de Fernanda. São duas. Ao cumprir diligência intimatória, o Fernando, que é o oficial, aceitou receber a propina da Fernanda. Como se não bastasse, eles ainda fazem isso. Podia ter o Maria, outro nome qualquer. Que deveria ser intimado e, em troca, lançou certidão informada que não intimou por não tê-la realizado. Eu já vi o oficial de justiça fazer isso aqui, né? Assim, disse que não encontrou a pessoa. No caso em tela, conforme estabelecido na 8429, ambos cometeram ato de improbidade, o primeiro na qualidade de agente público e a segunda como particular, que concorreu e se beneficiou do ato. E isso é verdade. É o artigo 9º com artigo 9º 10º e artigo 3º. O fundamento dessa questão é o artigo 9º, artigo 3º, letra D. 12, letra D. As disposições são aplicáveis do que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Adiante.
Eu vou pular o 13, não quero falar sobre ele. Vamos adiante, vamos para 14. A Lei de Improbidade Administrativa tem por objetivo disciplinar práticas consideradas ofensivas ao interesse público, contendo em seu teor normas dispondo sobre condutas consideradas ímprobas, as penas e o respectivo processo de aplicação. Com base no mencionado diploma legal, assinale a alternativa correta. As disposições da lei não se aplicam aos particulares que não se enquadrem falso, que se aplicam. Artigo 3º. Somente os agentes que tenham ciência oficial do ato podem representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato. Não, isso é falso também. O artigo 14 diz que qualquer pessoa poderá representar. Qualquer pessoa poderá representar. Falso, a letra B. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Esse ato, na verdade, olha que maldade, esse aqui é o tipo de questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Isso, de fato, é improbidade administrativa, mas não é contra os princípios, é aquele é prejuízo do artigo 10. Isso que nós temos que tomar cuidado. Os senhores estão entendendo? Artigo 10. Vamos achar aqui. Despesas não autorizadas. É o 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei e regulamento. Muito capciosa, mas é isso que nós temos que ter em mente, hein? Vamos ter que bolar um jeito aí de nós decorarmos aí, porque isso é grave, né? O que eu digo, esse exercício é um exercício grave, difícil, porque você tem que enquadrar certinho. Mas a letra D é ótima. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer licitamente está sujeito às combinações até o limite do valor da herança. É o artigo 8º. Tranquilo. Todo agente público possui o dever de declarar à autoridade competente os bens e valores que possui em seu patrimônio privado, estando sujeito à pena de suspensão. Não é suspensão, é demissão. Que se recusar a apresentar a declaração dentro do prazo determinado ou que prestar falsa. Esse aqui... Onde estamos? É o parágrafo 3º do artigo 13. Será punido com a pena de demissão, havendo serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. 14. Vamos parar por aqui, porque nós já fomos muito longe, mas amanhã eu vou resolver mais 6 questões, mas amanhã nós vamos entrar em atos. Eu só vou resolver essas últimas 6 questões. Mas aí os senhores continuem aí resolvendo aí todas as outras questões, correto? Mas os senhores já estão aí com já estão com bastante subsídio para resolvê-las sem maiores problemas. Então, tarefa de casa, resolver pelo menos aí até a 20, se possível até a 40, correto? Memorizar os quadros, aqueles quadros das penas e também tentar, de alguma forma, organizar os atos em cada um dos artigos 10, 9, 10 e 11, com a respectiva pena. Isso já é suficiente. E a edição 40, que ficou para os senhores. Correto? Então, vamos parar aqui, resolver até o 20 ou ao 40, se puderem. A edição 40 e aqueles 2 quadros que são os mais importantes. O quadro das sanções e o quadro em que nós temos os atos em cada um dos artigos.